Olá, pessoal! Este vídeo é para fazermos a correção da atividade 1, onde ela foi uma atividade fazendo a revisão sobre a tabela periódica. Então, antes de nós começarmos essa correção dessa atividade, nós iremos fazer uma breve e rápida revisão sobre a tabela periódica. Então, vamos relembrar o que é a tabela periódica? A tabela periódica, ela é uma organização sistemática das espécies atômicas descobertas até o presente momento, e onde é possível também obter informações sobre essas espécies atômicas, como, por exemplo, o número atômico e também o número de massa. Além disso, a tabela nos possibilita o estabelecimento de relações em torno das propriedades periódicas desses elementos, propriedades como raio atômico e eletronegatividade, e outras propriedades também. Uma das formas que os elementos químicos eles são organizados nessa tabela periódica é através dos chamados famílias ou grupos e também chamadas dos períodos, onde nós veremos agora o que corresponde cada um deles. Os períodos, eles correspondem às linhas horizontais, que são ordenados de acordo com o quê? Com o número de camadas eletrônicas. Então, vejamos, períodos são essas linhas horizontais e elas correspondem ao número de camadas eletrônicas daqueles elementos que compõem esse período. Então, vejamos, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Nós podemos dizer que no primeiro período, por exemplo, estão os elementos que comportam seus elétrons em apenas uma camada. Então, os elementos que estão presentes no primeiro período, quer dizer que ele tem apenas uma camada eletrônica. Os elementos que estão no segundo período são aqueles elementos que têm, no caso, né, duas camadas. Todos os seus elétrons são distribuídos nessas duas camadas. Na terceiro período, são os elementos que têm três camadas eletrônicas, e o total dos seus elétrons são distribuídos nessas três camadas eletrônicas. E assim sucessivamente, até o sétimo período. Então, no sétimo período, todos os elementos que estão aqui nessa linha, eles terão 7 camadas eletrônicas. Então, todos os seus elétrons são distribuídos nessas 7 camadas eletrônicas. Nós temos também os chamados famílias ou grupos. Então, a tabela periódica, esses grupos, essas famílias, eles são o quê? São representados por essas colunas, que vai de 1 até 18. Elas são classificadas de acordo com o número de elétrons da camada de valência. Ou seja, então, os elementos que compõem cada um desses grupos, eles nos diz quantos elétrons aqueles elementos têm na sua última camada. Os períodos te falam quantas camadas eletrônicas e os grupos te contam quantos elétrons você tem nessa última camada, na última camada daqueles elementos. Ou seja, o grupo, ele comporta elementos com o mesmo número de elétrons na sua última camada, chamada de camada de valência. Consequentemente, ele agrupa elementos que possuem características físicas e químicas em comum. Nos grupos, todos os elementos que compõem, né, que estão dispostos naquele grupo, eles têm essas características físicas e químicas em comum. Como eu disse, essa distribuição, né, em grupos e famílias, elas estão distribuídas em 18 colunas, ou seja, em 18 grupos, ó, que começa aqui do 1 e vai até o 18. Em alguns livros, alguns artigos um pouco mais antigos, vocês podem encontrar uma outra denominação, que é para essas famílias, esses grupos, que são as subdivisões em tipo A, que é a família A, e o conhecida como família B. Só que essa classificação, essa subdivisão de família A e família B, já não se usa hoje mais. Então, o órgão responsável por nomenclatura
dentro da química, que é a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, com a sigla IUPAC. Então, hoje, ela recomenda que a classificação ela seja aí dividida nos chamados grupos, que vão, então, de 1 até 18. Mas vocês ainda podem encontrar essas duas classificações, mas a mais atual é aí classificada dos grupos de 1 a 18. Então, vejamos aqui o que esses grupos nos diz, né? Eu tenho aqui do 1 até o 18, e nós vamos ver aqui algumas particularidades. Nesse grupo 1, grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16 e o grupo 17, esses elementos que estão nesses grupos que eu acabei de citar, eles são chamados de elementos representativos. Então, os elementos dessas colunas mais altas, vejamos, ó, grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17, eles são chamados de elementos representativos. Qual que é a característica desses elementos representativos? Porque o seu grupo, ele te indica quantos elétrons ele terá na sua última camada. No grupo 1, todos os elementos do grupo 1, quer dizer que na última camada dele, ele terá um elétron. E como que esse grupo é chamado? Eles recebem alguns nomes específicos, né, que nos ajudam a identificá-los. Então, o grupo 1, eles são chamados de metais alcalinos, e eles terão um elétron na sua última camada. Os elementos do grupo 2, eles são chamados de metais alcalinos terrosos, e eles terão 2 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência. Agora, vamos aqui para o grupo 13. Do grupo 13 até aqui o grupo 18, esse último número, ó, o 3 do 13, o 4 do 14, o 5 do 15, o 6 do 16, o 7 do 17, o 8 do 18, ele vai contar para nós quantos elétrons tem na última camada dos elementos daquele grupo. Então, os elementos do grupo 13, também chamado de família do boro, por que família do boro, professor? Porque o primeiro elemento químico aqui do grupo 13 é o boro. Então, ele ficou reconhecido assim, como família do boro. Quer dizer que eles têm 3 elétrons na última camada. Família do carbono, que é o grupo 14. O primeiro elemento aqui desse grupo é o carbono. Então, eles terão 4 elétrons na sua última camada. Família do nitrogênio, porque o primeiro elemento aqui desse grupo 15 é o nitrogênio. Então, quantos elétrons eles terão na sua última camada? 5 elétrons. Família dos calcogênios, grupo 16. Quantos elétrons eles terão na sua última camada? 6 elétrons. Família dos halogênios. Quantos elétrons eles terão na sua última camada? 7. E os gases nobres? Terão 8 elétrons na sua última camada, que são os únicos elementos de toda a tabela periódica que nós falamos de estabilidade atômica. Então, o que é ter essa estabilidade atômica, que somente os gases nobres têm? É ter 2 ou 8 elétrons na sua última camada. Então, se vocês se recordam, isso é chamado de regra do octeto, quando o elemento ele precisa atingir 2 ou 8 elétrons na sua última camada para ficar estável. E isso é que nós vamos conseguir entender porque todos os outros elementos, com exceção dos gases nobres que já têm essa estabilidade, eles se ligam uns com os outros, justamente para quê? Para ganhar essa estabilidade, para obter aí 2 ou 8 elétrons na sua última camada. E o que vocês viram ainda? Que alguns elementos, eles doam elétrons da sua última camada, outros elementos, eles recebem. Ou então, eles vão compartilhar esses elétrons da última camada, que aí vem as classificações dos tipos de ligações. Vocês se recordam? Ligações iônicas, ligações metálicas e ligações covalentes. Então, por que esses elementos se ligam? Para ganhar essa estabilidade, assim como os gases nobres. E esses elementos aqui chamados de representativos, recordando, grupo 1, grupo 2,
13, 14, 15, 16 e 17. Então, esses elementos representativos, eu posso, então, né, seguir essa regra. Então, o último número, ele vai te contar quantos elétrons tem na sua última camada. Agora, já vamos ver esses elementos aqui dessas colunas mais baixas, que tem aqui, que vai do grupo 3 ao grupo 12. Eles são chamados de metais de transição. Esses em azulzinho, metais de transição externa. Professora, então quer dizer que essa regra do número do grupo corresponder à quantidade de elétrons da última camada não equivale para esses grupos aqui, do 3 ao 12? Não. Então, essa regra não equivale para esses elementos. Esses das colunas mais altas, elementos representativos. Aí nós temos aqui os gases nobres, e aqui nós temos os metais de transição externa. Por que externa? Porque nós vamos ter essas duas linhas aqui abaixo, dessa cor um pouco mais rosada, que são os lantanídeos e os actinídeos, que nós vamos chamar de metais de transição interna, porque eles estão contidos dentro desses aqui que nós chamamos de externos. Quer dizer o quê? Que os lantanídeos, todos esses elementos aqui, eles estão contidos aqui no grupo 3, ok? Então, eles estão contidos entre aqui, ó, o grupo 3 e aqui, antes de começar o grupo 4. Os actinídeos, ó, do sexto período, tá? Ó, penúltimo período. E aqui no sétimo período, nós teremos esses actinídeos inseridos aqui dentro. Por isso que nós chamamos de elementos de transição interno, porque eles estão dentro desses outros aqui. Professora, então por que eles estão aqui do lado de fora, né? Separados, isolados? Simplesmente para uma melhor distribuição e visualização da tabela periódica. Porque vocês imaginam, se eles estivessem aqui, teria um espaço gigantesco entre o grupo 3 e o grupo 4. Então, por isso que eles foram colocados um pouco mais abaixo. Isso daqui, pessoal, foi uma revisão bem rápida, geralzona, sobre alguns conceitos da tabela periódica. Feita essa revisão, o que nós faremos agora? Passaremos a correção da nossa atividade. Então, vamos para a questão 1. Ela diz, analisando a tabela periódica, responda ao que se pede. Com essa representação dessa tabela periódica, nós temos aqui algumas perguntas em que nós teremos que responder. Ele diz assim, ó, quantos períodos há na tabela periódica? Nós já respondemos quase tudo isso daqui na nossa revisão. Nós vimos que a tabela, ela é aqui organizada, na verdade, em quantos períodos? Em 7 períodos. Os períodos são o quê? As linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Então, os períodos correspondem às linhas, né, horizontais da tabela. Quantos grupos ou famílias? Nós também já vimos, né, ó, esses grupos, ou também chamados de famílias, eles são distribuídos em quantas colunas? 18 colunas estão aqui representadas. Então, são 18 grupos, ou também chamado de famílias. Quais grupos representam os elementos representativos? Os elementos que nós consideramos como representativos são aqueles aqui, ó, das colunas mais altas, essas duas primeiras colunas e essas outras colunas aqui. Então, vejamos, quais são as colunas que são os elementos representativos? Grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16 e grupo 17. Todos os elementos desses grupos, eles são chamados de elementos representativos. E o que nós vamos lembrar? Que eles, né, o número aqui do grupo, ele vai te contar quantos elétrons tem na última camada daqueles elementos. A letra D. Cite os elementos químicos denominados como os gases nobres. Quem que nós vimos que são os gases nobres? Essa última coluna, a coluna 18. Então, todos esses elementos aqui da coluna 18, eles são os gases nobres. Então, nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o xenônio, o criptônio, o radônio e o organeson. O grupo 18 são os gases nobres.
Cite os elementos químicos denominados como os metais alcalinos terrosos. Então, o que nós vimos? Que ao esses grupos dos elementos representativos, eles recebem as denominações. Vamos ver quais que são? Ó, grupo 1 são os metais alcalinos. Grupo 2, os metais alcalinos terrosos. Então, são os elementos que estão aqui, todos eles que estão no grupo 2. O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Então, todos eles são os metais alcalinos terrosos. Na letra F, ele pede para dizer quais os elementos que são denominados de halogênios. Então, vamos lembrar, ó, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, e aqui nós temos os halogênios. Nós temos o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato e o tenecino. Depois, na letra G, ele diz qual o elemento químico pertencente ao grupo 17, ou família antigamente chamada família 7A, do quarto período. Então, olha só para vocês verem. Isso daqui vocês teriam que fazer uma pequena interpretação. Vamos seguir os passos que ele nos deu. Ele quer saber qual que é o nome do elemento químico, pertence ao grupo, grupo 17. Onde é o grupo 17? É aqui, ó. Então, vamos ver, nós temos que olhar, descobrir, quer dizer que o elemento está nesse grupo. Então, o grupo é toda a coluna. Depois, vamos para a segunda dica. Quarto período. O que você vai ter que olhar quando ele fala quarto período? Significa que é a quarta linha. Então, vamos ver, ó. Primeira linha, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Opa! Então, eu vou seguir, ó, no quarto período até chegar aqui no grupo 17. Ó, grupo 17, quarto período, quem que eu vou ter, então? Qual o elemento químico que está representado ali? Grupo 17, quarto período. Eu tenho o halogênio bromo. Então, é assim que nós conseguimos fazer essa identificação. É bem simples, é só seguir e fazer as identificações que está sendo pedida no exercício. Então, vamos agora para a questão 2, que diz, de acordo com a tabela periódica abaixo, assinale a alternativa incorreta. Ó, vejamos, ele está pedindo para assinalar a alternativa incorreta quanto à disposição dos algarismos romanos que estão substituindo os símbolos dos elementos químicos. Nós temos aqui a representação de uma tabela, nós temos ainda o quê? Alguns símbolos aqui, né, em algarismos romanos, que ele, ao invés de colocar o símbolo dos elementos, ele representou aqui por algarismos. E aí ele faz algumas afirmativas e nós vamos ver qual que é a afirmativa incorreta. Então, o elemento químico representado por 2 é um gás nobre. Então, vejamos, ó, ele está falando que esse elemento químico aqui, ó, representado pelo 2, né, algarismo romano aqui 2. Então, ele está aqui na última coluna. Nós vimos que na última coluna, realmente nós temos quem? Os gases nobres. Então, eu posso dizer que isso daqui está correto? Sim, ele é quem? Ó, se fosse para eu ir lá e buscar, ele é o gás hélio. Letra B. O elemento químico representado por 7, também na coluna de quem? Dos gases nobres. Então, ele está falando, o elemento químico representado pelo algarismo romano 7 possui número atômico igual a 36. Aí aqui, se você não lembra, você teria que o quê? Pedir lá, correr lá na tabela periódica e verificar o número, né? Iria ver lá na posição primeiro, segundo, terceiro, no quarto período. Qual que é o número atômico do elemento químico que está representado aqui? Aí você iria ver se é 36. Aí você iria verificar que sim, é 36 o número atômico aqui, e que ele corresponde ao criptônio, tá? E o número atômico dele é sim 36. Depois a letra C, o elemento químico representado por 1 é um gás à temperatura ambiente? Ele está perguntando se ele é um gás à temperatura ambiente.
Se vocês forem recorrerem lá na tabela periódica, vocês verão que o gás, né, que o elemento que está representado aqui é o gás hidrogênio. Então, ele é o hidrogênio, representado pela letrinha H, vocês iriam ver. E o hidrogênio, né, a temperatura ambiente, ele é encontrado como um gás, que é H2. Então, sim, ele é um gás à temperatura ambiente, que é o gás hidrogênio. Letra D. A letra D, ele diz o elemento químico representado por aqui 10, hein, pode ser classificado por metal alcalino terroso. Então, ele está falando desse elemento aqui, ó, do 10. Ele pode ser classificado como metal alcalino terroso? Não. Por quê? Porque nós vimos que os metais alcalinos terrosos são os elementos aqui, ó, do grupo 2. Então, esses elementos aqui do grupo 2 é que são os metais alcalinos terrosos. Aqui ele seria o quê? Um metal de transição externa. Então, ele não pode, porque os metais alcalinos terrosos se encontram no grupo 2 da tabela periódica. Então, esse elemento aqui, representado pelo algarismo 10, ele é o ósmio e ele é um metal de transição externa. Depois a letra C, ó, nós já encontramos aqui a nossa resposta, né? Que ele quer a resposta incorreta. Então, seria aqui, ó. Mas vamos verificar a letra E. O elemento químico representado por 9, ó, por 9, então vamos encontrar ele aqui, ó. Ele está aqui no primeiro grupo. Possui massa, número de massa igual a 139. Então, você teria que ir lá na tabela periódica, lembra que nós falamos que aqui, junto com o elemento, o símbolo do elemento que está sendo representado, ele vem fornecendo para nós o número atômico. O que é o número atômico, pessoal? É a quantidade de cargas positivas que aquele elemento tem no seu núcleo. É o número de prótons, cargas positivas. E ele vem também te falando a massa. Então, se vocês olhassem lá na tabela periódica, vocês iriam ver que o elemento que corresponde ao algarismo 9, ele é o césio, e vocês iriam ver que a massa dele, a massa atômica, representada por essa letrinha U, esse Uzinho aqui, pessoal, ele quer dizer o quê? Unidade de massa atômica. Então, toda vez que a gente falar de massa atômica, ela vai vir com essa unidade de Uzinho, unidade de massa atômica. Ela é 132,905. Se você arredondar esse 9 aqui para tirar a vírgula, esse 2, ele passa a ser 3. Então, corresponde aos 133 unidades aqui de massa atômica, que corresponde ao césio. Após fazer a análise de cada afirmativa e respondendo a pergunta, a nossa resposta seria o quê? A letra D, que é a alternativa que está incorreta, como foi pedido no exercício. Agora nós passaremos à questão 3. Ela diz: o ferro, ó, então ele está falando de um metal aqui específico. O ferro pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação do carvão e oxigênio. Quanto ao elemento ferro, é correto afirmar que, então vejamos, o ferro não é encontrado puro lá na natureza, ele é encontrado normalmente o quê? Em minerais. Que mineral é esse? Principalmente aqui, a partir da hepatita. Então, encontra-se esse mineral lá na natureza e a partir dele é o quê? Purificado e retirado o ferro que contém ali. Ok? Então, ele está falando assim, ó, em relação ao ferro, a esse metal, é correto afirmar. E nós temos aqui algumas afirmações, e vamos ter que ver qual que é o correto em relação a isso. Então, para isso, eu trouxe aqui a representação da tabela periódica. De quem que nós estamos falando? Olha aqui, ó, do elemento ferro, que está aqui no grupo 8, é o primeiro elemento do grupo 8, família 8. Então, vamos ver as alternativas que ele está falando ali. Ele está dizendo que ele é um metal de transição externa. Vocês concordam que ele é um metal? Ó, vejamos, ó, esses daqui, grupo 1, grupo 2, do grupo 13 até o grupo, aqui, ó, até o grupo 17, nós vimos que são os elementos representativos.
Esses das colunas mais baixas, nós temos os elementos representativos externos, e esses aqui que estão representados em azulzinho são os elementos de transição interna. Então, vocês concordam que aqui ele é realmente um metal de transição externa? Sim, ele está aqui, ó, no grupo 8. Então, na verdade, essa seria a nossa resposta. Deixa eu só voltar aqui para a gente analisar os outros. Ó, AB é um metal de transição interna? Não, nós vimos que aqui é que estão os metais de transição interna, né? Esses que estão representados de azuis. É um ametal? Não. Ah, professora, mas você não revisou o que é um ametal. Então, vamos revisar o que é um ametal. Então, nós temos aqui, ó, os elementos químicos, eles são representados em 3 grandes grupos, nos gases nobres, nos metais e ametais. Ou então, esses ametais são chamados também de não metal, porque esse Azinho aqui, ó, quer dizer negação de não. Então, não metal. Então, tanto faz você falar metal como não metal. Como que eu consigo olhar aqui, professora, e saber quais que vai pertencer, quais que são metais e que são ametais? Então, deixa eu só trocar a cor aqui para a gente fazer essa revisão. Vejamos, ó, nós falamos que o grupo 18 são os gases nobres, então esses daqui, eles são classificados assim. Agora, para eu classificar entre metais e ametais, vamos fazer uma escadinha. Olha, aqui, ó, se nós fizermos uma escadinha, veja, opa, aquela escadinha ali foi, tá? Errou. Aqui, ó. O que vai acontecer? Se nós fizermos essa escadinha, veja que ele forma uma frase assim, ó, até assim, Brasil. Então, você faz uma escadinha que forma essa frase, ó, pegando da diagonal de baixo para cima. Até assim, Brasil. Se tudo que está abaixo dessa escadinha, inclusive essas linhas aqui, são metais. E tudo que está acima da escadinha e entre aqui os gases nobres, tudo isso daqui são metais. O ferro é um elemento, é um metal representativo? Não, porque nós vimos que os representativos são esses. É um metal da família dos... Não está dando para eu visualizar aqui. Da família dos alcalinos terrosos? Não, nós vimos que não, que a família dos alcalinos terrosos estão aqui, ó, no grupo 2. Então, nós confirmamos que ele realmente é o quê? É um metal de transição externa. Então, essa seria a nossa resposta, a letra A. Então, vamos à questão 4 e última questão dessa atividade 1, né? Então, também temos aqui a representação de uma tabela periódica. Foi dividida aqui como se fosse grupos e tem as letras que estão representando. E aí ele pede para a gente poder dizer que essas letras aqui correspondem respectivamente. Ó, quando ele fala respectivamente, então eu vou ter que identificar o que são os elementos, né, representados por A, por B e por C. A nossa afirmativa tem que estar nessa sequência. O A, ó, lembra, ó, as colunas mais altas, ó, primeiro e segundo grupo, e as colunas mais altas, que entrou aqui também os gases nobres, que vai aqui, ó, do 13, grupo 13, até o grupo 17, os halogênios. E nós temos aqui também quem? O grupo 18, que são os gases nobres. Aí vamos colocar aqui também, ó, grupo 1 e grupo 2. Então, vocês estão vendo que são as colunas mais altas. Quem que nós falamos que pertence aí, né, que nós classificamos desses que têm as colunas mais altas? São quem? Os elementos representativos. Então, vou colocar aqui, ó, elementos representativos. Vou colocar aqui de forma abreviada. Agora, vamos fazer a análise da letra B e C. Depois nós vamos ver as alternativas. A letra C, ó, vai do grupo 3 até o quê? Até o grupo 12, que são aquelas colunas mais baixas. Então, quem que nós temos aqui, ó? Então, nós temos aqui os metais de transição externo. E a letra C? Que elas são aqueles elementos que estão contidos aqui, ó, no 6º e no 7º período. Então, nós temos aqui, ó, aqui vai ser a última coluna, e esse daqui
vai ser essa outra linha aqui, sexto e sétimo período. Quem que nós falamos que são eles? São os metais de transição interna. Por quê? Porque eles estão contidos lá no grupo 3. Estão contidos dentro dos metais de transição externa. Então, vamos ver qual alternativa e representa respectivamente. Então, tem que ser elementos representativos. Então, nós já eliminamos aqui, ó. Já eliminamos a letra A letra B. Aí, nós temos como elementos representativos o C e o D. E eliminamos também aqui a letra E. Então, vamos ver. Depois, o B, nós temos o quê? Ó, então, na letra A, nós temos os elementos representativos. Depois, nós temos na letra B os metais de transição externa, sim, nós vimos aqui. E os metais de transição interna. Opa, então nós já encontramos a nossa resposta, que seria a letra C. Pessoal, então essa foi a revisão que nós fizemos da tabela periódica, bem como a correção da atividade 1, que estava relacionada justamente com essa revisão. Nós revisamos alguns conceitos, visto que nós temos muito mais outros conceitos, outras características que nós conseguimos identificar dentro da tabela periódica. Mas essa foi a nossa atividade, espero ter ajudado vocês a recordar um pouquinho aí, da nossa queridinha tabela periódica. Um abraço e até a próxima aula.